Boa noite, queridos. Espero que todo mundo tivesse um domingo tranquilo, um domingo abençoado. Eu quero desejar a vocês graça e paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Todo mundo fala isso aqui, mas eu acho que realmente é um pouco triste, porque essa frase pode perder todo esse significado, graça e paz. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo começa quase cada letra com esse desejo para a igreja, graça e paz do Senhor. E eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Às vezes não estamos muitos alegres, não estamos prontos para louvar o Senhor, não sentimos essa alegria no Senhor, não queremos cantar louvores, mas isso é uma coisa que é muito importante. A gente vai cantar louvores para o Senhor não por causa dos nossos sentimentos e emoções, mas por causa das verdades inabaláveis. E exatamente isso é que o apóstolo Paulo faz. Quando ele escreveu essas cartas para as igrejas, ele escreveu para uma igreja que estava cheio de problemas, perseguições, tribulações, aflições. Então, eu posso imaginar que quando os irmãos nessa época receberam essa carta, não tinha todo mundo e todo momento tanta alegria. Não, mas tinha realmente uma guerra. E nessa situação, Paulo escreve graça e paz do Senhor. E exatamente isso é que eu quero falar para vocês, graça e paz do Senhor. E por causa dessa verdade, nós temos uma razão de cantar louvores. Porque nessa situação de problemas, da tristeza, da morte e desesperança, nós podemos olhar de novo para as verdades da Bíblia. Porque nesse mundo todas as coisas são passageiras. Nós somos passageiros, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E isso é o fundamento inabalável. E por isso devemos sempre olhar para a palavra e nos relembrar da verdade. E por causa dessa razão, nós podemos cantar e nos alegrar no Senhor. Olha para esse versículo, nessa oração que Jesus fez antes da morte dele. E ele orava pela igreja. Olha aqui em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, isso é uma boa razão. Uma razão que não depende da circunstância, não depende das nossas emoções, mas uma verdade que está firme porque a caráter de Deus é firme. É firme porque Deus nunca vai se tornar um outro Deus, não, mas a palavra dele fica firme e nós podemos confiar nele. E por isso eu quero desejar a vocês graças e paz do Senhor. Vamos orar e cantar para o nosso grande Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por ter tua palavra inabalável, Senhor, e não depende dos nossos sentimentos, das nossas situações, mas somente depende do teu caráter, Senhor, da tua palavra. E agora fomos relembrados da verdade. A tua graça, a tua paz está sobre nossas vidas e por isso nós podemos nos alegrar em ti. Por isso temos uma esperança viva, Jesus, porque quando a gente olhar para a cruz, sabemos que temos a salvação e a vitória em ti, Senhor Jesus. E agora eu quero te pedir, enche nossos corações com essa alegria divina, com essa certeza, Senhor, em ti, em tuas palavras e em tuas verdades, Senhor, para que a gente possa te louvar e cantar para ti, no Espírito e na verdade. Seja louvado nosso Deus. Amém. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Me toma pela mão, me leva junto a ti. Não quero mais viver para mim mesmo. Toma o teu lugar em meu coração, vem reinar sobre mim. Reinar no mais profundo, reinar nos reinos do meu coração.
coração. Teu amor me tomou pela mão, me leva junto a ti. Não quero mais viver para mim mesmo. Toma o teu lugar em meu coração, vem reinar sobre mim. Reinar mais profundo, reinar nos reinos do meu coração, meu amor. Reinar mais profundo, reinar nos reinos do meu coração, meu amor. Mais profundo, reinar nos reinos do meu coração, Deus, meu amor. Amém. Senhor, teu reino venha. Irmãos, vamos orar pela nação, pelo país, Índia. Hoje queremos dedicar nossas orações pela igreja perseguida em Índia. E Índia tem muitos estados, e tem alguns estados mais liberais, onde tem menos perseguição e mais igrejas, tem mais liberdade, mas tem muitos lugares onde tem poucos cristãos e onde a perseguição é muito forte. E isso é por causa de um grupo de pessoas militantes, pessoas extremistas que são hindus. E esse partido é, está crescendo, aumentando muito nos últimos anos, e assim a liberdade dos cristãos diminuiu, e tinha muitos ataques, e até que eles mataram pessoas, queimaram igrejas, e essa situação é muito pesada. E vamos nos dedicar na oração agora para levantar nossos irmãos, a igreja na Índia, para o Senhor, e também com esse foco que Deus fortaleça a igreja de lá, porque na Índia tem a maioria dos maiores povos não alcançados no mundo também. Então vamos orar pela igreja, que eles continuem viver por Cristo, e no meio dessas problemas eles possam ser essa luz, o sol no mundo, para alcançar as pessoas com o evangelho, exatamente como foi no início da igreja, como uma pessoa dessa época diz que o sangue da igreja é o semente da igreja. Não, o sangue dos martírios é a semente da igreja. Então vamos orar por eles, e também não vamos esquecer nossas pessoas queridas, familiares, parentes, que ainda não conhecem o Senhor. Vamos orar e falar com Jesus. Senhor Jesus, eu quero levantar a igreja na Índia, nossos irmãos, ao teu trono, Senhor. Muito obrigado por ter um acesso livre a ti, Pai. Podemos trazer todos os nossos dores, nossas dúvidas também, tudo que está dentro de nosso coração a ti. E agora eu quero te pedir, Pai,
Enche nossos corações com um peso para nossos irmãos perseguidos, para que a gente possa nos dobrar realmente diante de Ti e orar pela igreja perseguida, Senhor. Fortaleça a fé deles, Senhor. Cuida deles para que eles permanecem na união, juntos, Senhor. Forte em Ti, forte na esperança. E, Senhor, eu quero te pedir, faça essa igreja lá um grande testemunho da Tua força, da Tua glória, Senhor. Use a igreja lá para alcançar esses grandes povos não alcançados. Enche eles com Teu amor, Senhor. Quando o Senhor morreu na cruz, sabemos que o Senhor orava pelas pessoas que Te mataram, Senhor. Enche nossos irmãos com o mesmo amor que pode perdoar as pessoas, que esse amor tem o poder de combater o mal com o bom, Senhor. Em Teu nome. E, amado Pai, olhe, por favor, para nossos parentes, nossos familiares que não Te conhecem, Senhor. Derrame Tua graça e misericórdia nas vidas deles, Senhor, especialmente nessa situação da pandemia. Faça eles pensar e refletir sobre a eternidade. Abre os corações deles para receber o Evangelho, Senhor. A Tua verdade, o que Teu Evangelho, o poder de salvar qualquer pessoa que crê em Ti. Isso é nossa oração. E oramos em Teu santo nome, Jesus, nosso Rei. Amém. Amen. Amen. I want to welcome Calvary Chapel Belém. Welcome everybody else that is here listening as well. Eu quero dar as boas-vindas a Calvary Chapel Belém, todos que estão aqui escutando também. I hope you're all doing well. And look, it's our eighth time doing this broadcast in a row. Eight weeks now we've been doing an online broadcast. Eu espero que todos estejam bem. Essa é a 8ª semana que estamos fazendo essa transmissão. 8ª semana seguida que estamos fazendo essa transmissão. And we're definitely looking forward to getting back together as a church. But for now, we'll continue with the online broadcasts. Nós definitivamente estamos ansiosos para quando vamos poder reencontrar todos, estarmos todos juntos. Mas agora vamos continuar com essa transmissão. There has been there's spikes in our cases recently in terms of coronavirus here in our city and in our state and actually in the whole country of Brazil. Tem tido aumento de casos de coronavírus aqui no Brasil, em todo o Brasil, no nosso estado, na nossa cidade. And so a lot of people are afraid, they're fearful, and I want to say something to you. E muitas pessoas estão com medo e temerosas, e eu quero dizer algo a vocês. I want to explain why do we continue teaching through the gospel when we're in the midst of a pandemic? Why do we keep doing the same thing that we've been doing? Eu quero explicar para vocês por que continuamos ensinando ao longo do evangelho no meio dessa pandemia. Por que continuamos nessa mesma coisa? When we first started this, I was praying, God, what is the answer? What should I be telling the church? What do you want us to be doing as a church to respond to this pandemic? Quando isso começou, eu estava orando a Deus, Senhor, o que eu devo dizer? Qual é a resposta que eu devo dar à igreja por tudo isso que está acontecendo, essa pandemia? And God gave me this verse from the book of Isaiah, chapter 28. E Deus me deu esse versículo do livro de Isaías, no capítulo 28. And what was happening there with Isaiah is that the people, they wanted to hear some kind of profound message. They wanted to hear something deep to really touch their hearts. O que acontecia com esse povo de Isaías é que eles queriam algum tipo de mensagem profunda, algo profundo que tocasse os seus corações. And what they were hearing from Isaiah is not what they wanted. They thought that Isaiah was just giving some simple message. They wanted something deep.
E o que eles estavam ouvindo de Isaías não era o que eles queriam. Eles estavam ouvindo de Isaías uma mensagem simples, eles queriam algo profundo. But God responded in that moment. Mas Deus respondeu nesse momento. And God said, no, the message is this simple message. It is line upon line. It is precept upon precept. It is here a little and there a little. Mas Deus respondeu, não, a mensagem é simples. É preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. And so as each week, as I pray and I'm asking God, what's the message that you want from us? God keeps on giving us the same thing to do. Keep preaching the gospel. Keep teaching my word, because that's what's necessary. E a cada semana, enquanto eu estou orando, o que eu devo dizer, o que eu devo pregar, Deus continua me dando a mesma mensagem, continua ensinando o evangelho, continua pregando a minha palavra. So that's what we continue to do week after week. We keep on going through this. Right now we're teaching through the book of Ephesians, and we're in chapter 4. Então é isso que continuamos a fazer. Nós estamos continuando no livro de Efésios e agora estamos no capítulo 4. And so if you have a Bible, you can open your Bible to Ephesians chapter 4. Então, se você tem uma Bíblia, você pode abrir sua Bíblia para Efésios capítulo 4. And before we get into this scripture, let's take a moment and pray. E antes de irmos até a Escritura, vamos tirar um momento e orar. Heavenly Father, we thank you for this time that we can just focus on you, God, when we can focus on your word. Pai, te agradecemos por esse tempo que podemos focar no Senhor e focar na sua palavra. And so, Lord, we want to humble our hearts before you, and we want to ask you to speak to each and every one of us. E, Senhor, queremos humilhar os nossos corações diante de Ti e pedir que o Senhor fale com cada um de nós. We're listening. Estamos escutando. We pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. So when you look at the book of Ephesians, it's kind of in two main parts. Então, quando você olha para o livro de Efésios, está meio que dividido em duas partes principais. Paul first puts out the doctrine, and then he puts out the application. Paulo primeiro coloca a doutrina, depois ele coloca a aplicação. So now in Ephesians 4, Paul's shifted his focus, and now he's talking about application. Então, agora em Efésios 4, Paulo mudou o seu foco e está falando sobre aplicação. And in chapter 4 is really interesting. It's a picture of what the church should actually look like today. E o capítulo 4 é muito interessante, é uma imagem de como a igreja deve parecer hoje. And the way he got there was by starting with doctrine. He went from doctrine, and now here's application. Here's how it should look. E a maneira que ele começou isso foi com doutrina. Ele começou com doutrina e depois foi para a aplicação. É assim que deve parecer. And he talks about how it should look within the whole church as a corporate body, but also how it should look individually, each and every one of us. E ele fala como deve parecer como igreja, em corporativo, um corpo inteiro, e como deve parecer individualmente dentro de cada um de nós. This just reminds us that solid theological preaching and teaching is vital to our lives. It's vital to the church. Isso só nos mostra que ensinamento bíblico sólido é vital para a nossa vida, é vital para a igreja. Because what we've learned, we then are going to eventually apply to our lives. Porque o que nós aprendemos, eventualmente, vamos aplicar às nossas vidas. So if you have been taught false doctrine, and if you believe in false teaching, it's going to come out in the way that you live. Então, se você foi ensinado falsa doutrina, vai aparecer, vai se mostrar na maneira que você vive. And this is going to cause harm to the body of Christ, and it's going to cause harm to you individually. E vai causar dano para o corpo de Cristo e vai causar dano a você individualmente. So we see how important correct teaching really is. Então, nós vemos quão importante ensinamento correto é verdadeiramente. In fact, James says this. Na verdade, Tiago diz isso. James says, don't let many of you become teachers. Ele diz, não deixe que muitos de vocês se tornem mestres. He said there's a stricter judgment for those that are going to be teaching. Tem um julgamento, vai haver um julgamento mais estrito para aqueles que vão se tornar mestres.
So we can't underestimate the importance and the power of correct teaching. Então, nós não podemos subestimar a importância e o poder de ensino correto. So here Paul is telling us how to become mature as individual Christians and how to become mature as a church. Então, Paulo está aqui ensinando isso, como nos tornar maduros como cristãos individuais e como igreja. So chapter 4 is about growing us up as the church in unity with each other within the body of Christ. Então, o capítulo 4 é sobre o nosso crescimento em unidade como corpo de Cristo, em unidade individual também. So not only growing in unity with each other, but also growing in our knowledge of Christ himself. E não apenas crescer em unidade uns com os outros, mas também no nosso conhecimento de Cristo. And the result is that we are not going to be tossed back and forth because of false teaching. That's the hopeful result. E o resultado esperado é que nós não vamos ser jogados de um lado para o outro por ensinamentos falsos. And he even talks about that this goal is so that we aren't caught up in traps that people actually set for us. E ele também fala desse objetivo de que não vamos ser pegos em armadilhas que as pessoas colocam para nós. Paul is saying that we're called to walk worthy. We're supposed to walk worthy of this calling that we've been given. Paulo fala aqui que nós devemos andar dignos desse chamado que recebemos. He tells us at the beginning of the chapter that we're to do this humbly, we're to do this gently. Esse aqui no início do capítulo 4 que devemos fazer isso gentilmente, humildemente. We're to be patient with one another. We're to bear with one another in love. Devemos ser pacientes e suportar uns aos outros em amor. And Paul said that we're to make every effort to maintain this unity within the body of Christ. E Paulo diz que devemos fazer todo o esforço para manter essa unidade dentro do corpo de Cristo. Because the church has enemies. Porque a igreja tem inimigos. And there's some that are out to take advantage of us, of the church. E tem alguns lá fora que estão lá para tirar vantagem de nós, da igreja. There's some that have made it their goal to make themselves rich off the backs of the church individuals. Tem aqueles que fizeram de seu objetivo ficarem ricos nas costas da igreja. There's some that just want all the attention. They want the spotlight on themselves. They want the glory. Tem alguns que querem toda a atenção, que querem os holofotes em si mesmos, querem toda a glória. And Paul is telling us we've got to be mature because we've got to watch out for these enemies. We have to be ready for these things. E Paulo diz que devemos ser maduros, porque temos que ter cuidado com esses inimigos. We've been called to, we're supposed to be able to spot a false message when we see it. Nós devemos ser capazes de identificar uma mensagem falsa quando vemos ela. And this always makes me think about how a person who works in the bank, how would they be able to spot a counterfeit bill? Isso me sempre faz pensar nas pessoas que trabalham no banco. Como é que eles são capazes de sempre identificar uma nota falsa? The way that they spot a counterfeit is not by studying all the different counterfeits out there. A maneira que eles conseguem identificar uma falsificação não é por estudar todas as falsificações que estão lá fora. No, the way that they find a false is by studying the original, the actual, the correct bill. Não, a maneira que eles conseguem identificar a falsa é por estudando a verdadeira, a correta, a nota correta. So as the church, how do we spot a false witness? How do we spot a false message? By knowing the gospel, by knowing what God's word actually says. Então, nós como igreja, como é que nós somos capazes de identificar uma mensagem falsa, um testemunho falso? Por conhecer o evangelho, conhecer o que a palavra de Deus diz. So Paul tells us about what God has done to equip the church in order to become mature. Então, Paulo nos fala do que Deus fez a fim de Deus equipar a igreja, de nos tornar maduros. He says that God's equipped the church so that we can be unified and so that we can come to the knowledge of Christ. Então, ele diz que Deus unificou a igreja para que Deus preparou a igreja para que possamos ser unificados e cheguemos ao conhecimento de Cristo. So you should be open to Ephesians chapter 4. Let's read verses 11 through 13.
Então, você deve estar em Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 até o 13, do Efésios capítulo 4. Versículo 11 até o 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. So the first thing to pay attention to is God's the one that has appointed these positions within the body. Man didn't do this. God did it. Então, a primeira coisa a se notar é que o homem não apontou essas coisas, essas predicações no corpo de Cristo, essas funções. Deus apontou isso, não os homens. So he gave these positions so that we wouldn't be caught up in these traps, so that we wouldn't listen to false doctrines. Então, ele deu esses ensinamentos para que não sejamos pegos nessas armadilhas, para que não caiamos nessas falsas doutrinas. So here Paul actually lists 4 positions. Então, Paulo aqui, na verdade, lista 4 posições. We have apostles, prophets, evangelists, and pastor-teacher. Nós temos apóstolos, profetas, pastores e mestres. In other places, the position of a pastor and a teacher, they're treated individually, but here Paul combines them as one position. Em outros lugares em alguns lugares tem a função pastores, mestres mas aqui Paulo ele separa em 2 funções, pastores e mestres. So let's take just a moment and we'll look at these positions. Então vamos tirar um momento e vamos olhar para essas posições. So what's an apostle? Então o que é um apóstolo? The term meant a messenger or one who was sent. O termo significa mensageiro, ou aquele que foi enviado. Now, in the strict sense of this title, an apostle was someone who witnessed the resurrection of Jesus Christ himself. Então, no senso estrito dessa palavra, um apóstolo é aquele que testemunhou o Jesus Cristo ressurreto, o próprio. And so they witnessed that resurrection, and then they were sent out by Jesus himself to go and tell people, to go and testify. Então, eles testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo e foram enviados por Jesus Cristo para testemunhar dele. That's the strict sense of the word apostle. Esse é o senso estrito da palavra apóstolo. But in one sense, all of us are apostles. Mas, em outro sentido, todos nós somos apóstolos. However, no entanto, don't call yourself an apostle. Don't claim the title apostle. Don't put Apostle Kyle on your Facebook page. Não reclame para si mesmo o título de apóstolo, não se chame de apóstolo, não coloque no seu Facebook o título de apóstolo Caio. Why? Por quê? When we see the Apostle Paul, when he was going around planting churches, we see this throughout his missionary journeys, we see this through the book of Acts. Nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele estava indo na sua comissão de plantar igrejas. Nós vemos ao longo do livro de Atos. What we didn't see Paul doing was appointing apostles in every church. We didn't see that. O que nós não vemos Paulo fazendo é apontar apóstolos em cada igreja. Não vemos isso. We also don't see Paul appointing prophets in every church, and we also don't see Paul appointing evangelists in every church. Nós também não vemos Paulo apontando profetas em toda a igreja ou evangelistas em toda a igreja. So these things weren't modeled for us in the early church, and they weren't instructed by the apostles either. Então essas coisas não foram modeladas para nós da primeira igreja, na igreja primitiva, e não apontadas para nós também. But what did Paul do when he was going through preaching the gospel and planting churches? What did he do? Mas o que então que Paulo fez enquanto ele estava indo e pregando o evangelho e plantando igrejas? O que ele fez? What he did, would you turn to Acts chapter 14 and we'll look at this? O que ele fez? Você pode ler em Atos capítulo 14, nós vamos ler isso. What Paul did was he appointed elders from within each church. O que ele fez foi apontar anciãos dentro de cada igreja.
Now, when we look at the scriptures, there's times when the term for elder or the term for pastor or even the term for overseer, they're used interchangeably. Tem vezes que nós olhamos na Bíblia e os termos anciões e pastores são usados de maneira que mudam, intermudam entre eles. So we today in the church, we don't use the title apostle, we don't use the title prophet, and we don't use the title evangelist. Why? Então, hoje na igreja nós não usamos o termo apóstolo ou profeta ou evangelista. Por quê? Because it's not instructed, it's not modeled. Neither of those things are instructed, and these things aren't modeled for us either. Porque nenhuma dessas coisas foram instruídas nem modeladas para nós também. But we are instructed, and it is modeled to use the term pastor. That's why we use that title and not the others. Mas é instruído e é modelado para nós usar o termo pastores, e é por isso que nós usamos também. In fact, if you want to be a pastor, you just have to go and look at 1 Timothy chapter 3 and look at Titus chapter 1. Na verdade, se você quer ser um pastor, você tem que ir lá e olhar em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. And you'll see the qualifications for overseer or pastor or elder of the church. E você vai ver as qualificações para um supervisor, um pastor ou um ancião da igreja. What you saw in Acts chapter, or what you would see in Acts chapter 14 is you would see Paul appointing elders in the churches that he established. O que você vê no capítulo 14 de Atos é Paulo estabelecendo anciãos para a igreja que ele estabeleceu. Turn back with me to Ephesians chapter 4. Olhe de novo comigo em Efésios capítulo 4. And let's continue looking at these positions that Paul talks about here. E vamos continuar olhando para essas posições que Paulo fala aqui. So the first one was apostle. We've talked about that. The second one is prophet. What is prophet? Então, a primeira é apóstolo, a segunda que ele fala é profeta. O que é profeta? So the term can be defined like this. Então, o termo pode ser definido assim. A prophet was somebody who would interpret or tell forth God's divine will or God's divine word. O profeta era alguém que interpretava ou dizia adiante a vontade de Deus ou a palavra de Deus. So a prophet was one that spoke forth by inspiration from God. Então, o profeta era alguém que falava diante da inspiração de Deus. A prophet, he delivers direct revelations from God. Um profeta, ele entrega revelações diretas de Deus. Now, in one sense, we could say that at times we might fill the role of prophet. Nós podemos dizer que, em algum senso, às vezes, nós cumprimos o papel de um profeta. If I say that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord, Se eu disser que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, this is prophetic. isso é profético. This is inspired scripture. This is God's word. Isso é escritura inspirada, é a palavra de Deus. When I say that one can only be saved by the name of Jesus, it's by grace through faith. Quando eu digo que alguém só pode ser salvo sob o nome de Jesus, pela graça, por meio da fé, This is prophetic. This is divine, inspired word of God. isso é profético, é divina e inspirada a palavra de Deus. But that doesn't mean that I would call myself a prophet, Mas isso não significa que eu chame a mim mesmo de profeta. because this isn't modeled for us in the New Testament, and it's certainly not instructed for us. Porque isso não é modelado para nós no Novo Testamento e certamente não é instruído a nós. That doesn't mean, so when I say that, I'm talking about claiming the title prophet for myself. Isso não significa, e eu estou falando sobre reclamar o título de profeta para mim mesmo. Because for a time, a few months back, we spent 9 weeks just focusing on the gifts of the Holy Spirit. Porque por um tempo, há alguns meses atrás, nós passamos 9 semanas só estudando sobre os dons do Espírito Santo. And we covered this in great detail about how these gifts, I believe, are still in use. God is still speaking to people. God is still doing miracles. I believe this.
E nós cobrimos sobre como esses dons, eu acredito, ainda estão ativos. Deus ainda está falando com pessoas e curando pessoas e fazendo milagres. But what we see oftentimes being displayed in the church is not what we see Scripture modeling for us, and it's not what we see Scripture instructing. Mas muitas vezes o que nós vemos sendo feito na igreja não é o que a Bíblia modela para nós ou instruiu a nós. Sometimes when people have claimed these titles for themselves, such as apostle or prophet, they've caused a lot of harm within the body, within people as well. O que nós vemos é que algumas vezes quando as pessoas reclamam o título de apóstolo e profeta, eles causam muito dano dentro do corpo e para as pessoas também. So I'm not saying that the gift of prophecy is not at work. I am saying that we are not called to be claiming the title of prophet or apostle today. Então eu não estou dizendo que o dom de profecia não está ativo hoje. Eu estou dizendo que nós não devemos sair reclamando o título de profetas e apóstolos para nós mesmos. So the third position that Paul talks about, the third asset that God's given to the church, Então, a terceira posição da qual Paulo fala, que ele dá para a igreja, this is the position of an evangelist. é a posição de um evangelista. This is somebody who has this vocation or this work of proclaiming the gospel, the whole gospel of Jesus Christ. Essa é a pessoa que tem a vocação de proclamar o evangelho inteiro de Jesus Cristo. And again, in one sense, we have all been given this. We're all in this position. We've all been commissioned to go and preach the gospel. E de novo, em um sentido, nos foi dado a todos nós a comissão. Todos nós fomos comissionados aí compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. But we're not instructed to take on the title of evangelist or prophet or apostle. Mas nós não somos chamados para tomar o título de evangelista, apóstolo ou profeta. One of the things that happens as people begin to take titles and they are looked up to in a position of leadership within the church, Uma das coisas que acontece quando as pessoas começam a tomar títulos e começam a ser olhados numa posição de liderança dentro da igreja, one of the dangers is that they go down this road of enriching themselves, of glorifying themselves, of making themselves the spotlight, the center of attention. o que pode acontecer é que eles vão nessa estrada, abaixo nessa estrada de se enriquecerem, de terem a glória para si mesmos. And what Paul is teaching us here is very important. E o que Paulo está nos ensinando aqui é muito importante. These positions are not for self-glorification. They're not for self-enrichment. They're not for putting self in the spotlight. Essas posições não são para autoglorificação, para se enriquecerem, não é para colocarem alguém no holofote. They're for building up the church. They're for ultimately glorifying God. Elas são para edificação da igreja e finalmente para glorificar a Deus. And certainly in one sense, God is still using these positions of apostle, prophet, evangelist through his scriptures to build up his church today. Certamente Deus ainda está usando essas posições de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas dentro da sua palavra para edificar a sua igreja. So finally, Paul, he talks about the pastor teacher. This is one position, not two. He's talking about the position of pastor teacher. E finalmente Paulo fala dessa posição, que não são duas, é uma só, pastor, mestre. Now think about a pastor in the original sense of the word, someone that took care of animals. E então pense em pastores no sentido original da palavra, alguém que tomava conta de animais. This was not a prestigious position at all. This was one of the lowest things that you could do as a vocation. Essa não era uma posição de prestígio, de maneira nenhuma. Era uma posição de muito baixo status. You would never sign your name pastor. You would never wear a little thing on your shirt that says pastor. This isn't something to be envied. Você nunca assinaria o seu nome dizendo pastor ou usaria um crachá na sua roupa com o nome pastor. Não era algo de se invejar.
all that a pastor did was watch after a flock. That was their focus. They just watched after a flock. Tudo que um pastor fazia era cuidar, tomar conta de um rebanho. Era todo o trabalho dele, tomar conta de um rebanho. They made sure that the animals were fed. They made sure that they were nurtured. Eles se certificavam que os animais estavam nutridos, que eles eram alimentados. And if there was a predator, they made sure that they kept that flock safe. E se houvesse um predador, eles se certificavam de que o rebanho estava seguro. They had that job to protect the flock. Eles tinham esse trabalho de proteger o rebanho. And a good shepherd would even put his own life at risk in order to protect his flock. E um bom pastor colocaria até mesmo sua própria vida em risco a fim de proteger o rebanho. And sometimes what we see today is people use the title as if they did something great, as if they should be congratulated. E o que nós vemos hoje é as pessoas usando o título como se fizessem algo enorme, como se devessem ser parabenizados. Well, we remember God is the one that appointed these positions in the first place. Man didn't appoint them. Bom, devemos nos lembrar, foi Deus em primeiro lugar que apontou essas posições, não foram os homens que apontaram. But somebody might say, well, God appointed me because after all, look at me. I'm not so bad. I'm a pretty great guy after all. Aí as pessoas podem dizer, mas Deus apontou a mim, olha só para mim, eu sou bem legal, eu não sou tão mal assim depois, no final das contas. Yeah, that's not really true. Bom, isso não é mesmo verdade. Because God says that he uses the foolish things in the world to confound the wise. Porque a palavra de Deus diz que ele usa as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. God uses the weak things of the world to confound the strong. Ele usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. So instead of patting ourselves on the back with the title pastor, this should only humble us. Então, ao invés de ficarmos orgulhosos com o título de pastores, nós devemos ser humildes sobre isso. And so with this understanding of pastor, I embrace the title. E com esse entendimento de pastor, eu abraço o título. So Paul is talking about the job of a pastor. It's to equip the saints for the work of the ministry. Então, Paulo fala que o trabalho de um pastor é equipar os santos para o ministério. This is my job. Esse é o meu trabalho. So my job is to equip you for the work of the ministry. Então, o meu trabalho é equipar você para o trabalho do ministério. It seems like we've got this backwards today in the church. Parece que nós trocamos a ordem das coisas hoje em dia na igreja. Today in the church, it seems as though the saints or the body of Christ are there to watch the professionals, so to speak, do the work of the ministry. Parece que o corpo da igreja, o corpo de Cristo está lá para observar enquanto os profissionais, por assim dizer, fazem o ministério. This is what's happening in the church today, often in a lot of places. É isso que está acontecendo na igreja hoje, frequentemente em muitos lugares. And so this is why we need this word of correction. We need to pay attention that something's got to change. We have to be corrected. Então é por isso que precisamos dessa palavra de correção. Algo precisa mudar, precisamos de correção. If we want to have unity within the body of Christ, if we want to come to the knowledge of Christ, Se queremos ter unidade dentro do corpo de Cristo, se queremos chegar ao conhecimento de Cristo, then we have to pay attention to the way that God has planned things, not the way that we have created things. precisamos prestar atenção à maneira que Deus planejou as coisas, não à maneira que nós criamos as coisas. A pastor's job is to equip the church for the work of the ministry. O trabalho do pastor é equipar a igreja para o trabalho do ministério. And this is why week after week we keep doing the same thing. We keep teaching the God's word so that you will be equipped to do the work that God's called you to do. Então é por isso que a cada semana nós continuamos falando a mesma coisa, pregando o evangelho para que você esteja ocupado para fazer o seu trabalho. So the job of the pastor, he's there to nurture and he's there to protect. Então o trabalho do pastor é que ele está lá para nutrir, ele está lá para proteger. Not to make himself rich off the backs of those that he's there to serve.
não para se fazer rico nas costas daqueles que ele está lá para servir. He's there to equip the church so that they're able to go and do the work of the ministry. Ele está lá para equipar a igreja para que eles possam ser capazes de ir lá e fazer o trabalho do ministério. And this way, the church is not going to be falling for false teaching. E dessa maneira a igreja não vai estar caindo em ensinos errados. Let's look at Ephesians 4, verses 14 to 16. Vamos olhar em Efésios 4, do versículo 14 ao 16. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. So each and every one of us within the body of Christ, we all have a purpose. Então, cada um de nós dentro do corpo de Cristo, todos temos um propósito. God's given us his word. He's given us the prophets and the apostles. He's given us his holy scriptures. Deus nos deu as suas palavras, os seus profetas e apóstolos, suas santas escrituras. And he's appointed pastors. He's appointed these people to oversee the flock. E ele apontou pastores, apontou essas pessoas para supervisionarem o rebanho. So that we're able to go about and do this purpose, so that we're able to do the work of the ministry. Para que sejamos capazes de ir e cumprir esse propósito, fazer o trabalho do ministério. Because God's given each and every one of us these gifts. He's given each and every one of us these talents. Porque ele deu a cada um de nós esses dons, esses talentos. And what we're supposed to be doing is we're supposed to be using these talents in order to bring us all together in unity within the body. Então, o que devemos fazer é usar tudo isso para nos trazer mais juntos dentro do corpo. And also to strengthen the body. But to strengthen the body has two different ingredients to it. E também para fortalecer o corpo. Mas fortalecer o corpo tem dois diferentes ingredientes nisso. To build up the body, it's to make it stronger, but it's also to expand it. Para edificar o corpo. É também fazer ele mais forte, mas também gastá-lo. So as we become more and more unified, as we become stronger and stronger, então, conforme nos tornamos mais e mais unificados, mais e mais fortes, then God's going to use us to expand as well. He's going to use us to draw more people to himself. Então Deus vai usar para expandir o seu reino. This is God's church growth program. É esse o programa de crescimento de igreja de Deus. And the way that one of my pastors would always put it is like this. E uma maneira que um dos meus pastores sempre colocava isso era assim. He would say, healthy sheep beget healthy sheep. Ele falou, can you find another word for beget? Healthy sheep reproduce healthy sheep. Ovelhas saudáveis reproduzem ovelhas saudáveis. So if I do my job, which is continue to feed the church with what you need to be nurtured and continue to feed you the word of God. Então, se eu fizer o meu trabalho, continuando nutrindo vocês com o que vocês precisam, que é a palavra de Deus, then you're going to be healthy. Então, vocês vão ser saudáveis. And God's going to use you to do the work of the ministry. E Deus vai usar você para fazer o trabalho do ministério. That means you're going to be out loving your neighbor. Isso significa que você vai estar lá fora amando o seu próximo. You're going to be out proclaiming the gospel. You're going to be out testifying of this resurrected Christ that's changed your life. Que você vai estar lá fora pregando, proclamando o evangelho, pregando esse Cristo ressurreto que mudou sua vida. This is how God is going to grow his church. É assim que Deus vai crescer a sua igreja. And that's what we want. E é isso que queremos. We want to see a healthy church. Queremos ver uma igreja saudável. Where healthy individuals of the church are out
making more disciples. They're out preaching the gospel. They're out serving their neighbors. Quando ovelhas da igreja saudáveis estão lá pregando o evangelho, amando o seu próximo. Isso é lindo. This is the work of every single one of us, not just a few people who are in the ministry. This is the work of the entire body of Christ. Esse é o trabalho de todos nós, não só de algumas pessoas envolvidas no ministério, é o trabalho do corpo inteiro. Well, let's take a moment and we're going to pray. Vamos tirar um momento e nós vamos orar. But before we do that, let's go and let's worship the Lord. Mas antes de fazermos isso, vamos lá e vamos adorar o Senhor. So, Taish, if you're ready, go ahead. Então, Thaís, se você está pronta, vá adiante. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
para sempre. Amém. Heavenly Father, we thank you so much for your word. Pai Celestial, te agradecemos muito pela sua palavra. God, we thank you for who you are and for what you've done for us. Agradecemos por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez por nós. God, we thank you for what you've done in our lives. We thank you for how you've saved us and you've forgiven us. Agradecemos pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Pelo que o Senhor fez nas nossas vidas e como o Senhor nos salvou. Lord, we thank you that your gospel says that it's by faith in the death and the resurrection of Jesus Christ that we can be made forgiven, that we can be made righteous. Obrigada, Senhor, porque o teu evangelho diz que é por fé no sacrifício de Jesus Cristo que podemos ser perdoados. That if we believe in this gospel, we can be forgiven. E se nós cremos nesse evangelho, nós podemos ser perdoados. And Lord, we also see that you said, Jesus, if you want to be my disciple, Nós também vemos que o Senhor disse a Jesus que se você quiser ser meu discípulo, that you have to deny yourself, you have to pick up your cross and you have to follow you, Jesus. que você deve tomar sua cruz, esquecer a si mesmo e seguir a ti, Jesus. And so, Father, we thank you for this gift of righteousness that you've given us by faith. Então, te agradecemos por esse dom da justiça que o Senhor nos deu pela fé. And Lord, we thank you for just what correction that we may need within the body of Christ, within the church. E te agradecemos pela correção que nós possamos precisar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Father, help each and every one of us to use the gifts and the talents that you've given us Nos ajude a cada de nós a usar os dons e talentos que o Senhor nos deu to glorify you and to build up your church. para glorificar a ti e para edificar a tua igreja. We pray this in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. God bless you guys. Thank you so much for listening. Thank you for being here with us. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ouvirem, muito obrigada por estarem aqui. Hope you have a wonderful week. God bless. Espero que vocês tenham uma maravilhosa semana. Deus abençoe. Ciao. Tchau.